Olá, sejam muito bem-vindas, mais um episódio do Diário de Maria, hoje domingo, né? E eu já quero começar aqui te colocando em movimento, te fazendo uma pergunta que eu acho que é fundamental para a gente começar nosso episódio. E eu quero saber de você, o que acontece com a sua fé depois que a promessa que você tem na sua vida se cumpre, depois que Deus finalmente entrega para você aquilo que você tem pedido há tanto tempo? Você continua obedecendo depois da sua conquista? Como é que tá o seu coração, né? Depois que você conquista algo, você continua buscando a Deus depois que algo é entregue nas suas mãos, depois que alguma pergunta é respondida? Você continua dependente dele depois que você se sentiu autossuficiente por conta de ter recebido algo nas suas mãos? Sabe por quê? A gente vê que muitas de nós sabemos esperar, mas muitas vezes a gente não sabe viver depois que aquela promessa, que aquilo que a gente tanto desejava foi entregue. E em Gênesis 21, a gente vai ver exatamente isso. Uma das promessas mais esperadas da Bíblia acontece nesse capítulo, que é o nascimento de Isaac, né? Algo impossível aconteceu. Só que esse acontecimento, essa nova mudança de fase, esse cumprimento da promessa, ele não deixou tudo alinhado. Muito pelo contrário, surgiram novos desafios junto com o cumprimento dessa promessa. Novos conflitos apareceram, novas discussões, né? E novos ensinamentos começaram a partir do nascimento de Isaac. Então, no nosso episódio de hoje, a gente vai ver muito sobre obediência, sobre testemunho, sobre consequências das nossas escolhas, sobre relacionamento familiar e sobre o nosso relacionamento com Deus, né? Quando a gente está sofrendo e mesmo quando ninguém vê a gente. Então, nós vamos ver esses dois lados do relacionamento com Deus também. Quando você está sofrendo e você acha que ninguém te vê, quando você recebe a promessa, quando você precisa ser obediente. Então, a gente vê que o cumprimento de uma promessa, o que é entregue nas nossas mãos, ele muda de fato o rumo da nossa vida e não necessariamente para algo tão bom quanto a gente imagina. Porque na maioria das vezes a gente fica assim, né? Se eu conseguir aquela casa, tudo vai mudar. Se eu conseguir aquele trabalho, eu vou mudar. Se eu conseguir aquele relacionamento, eu vou estar mais tranquila, vai estar tudo melhor para mim. E não necessariamente é desse jeito. A falta de contentamento, né, que a gente tem, ou a busca por muito mais coisas, faz a gente criando outros conflitos. Só que para a gente entender melhor os ensinamentos, a gente vai ver um resumo de Gênesis 21. E essa aula eu também dividi em 2 episódios. Então, nós vamos fazer Gênesis 21, parte 1, que é esse capítulo que você está assistindo agora. E na quarta-feira a gente vai ter a parte 2, porque Gênesis 21 se divide entre a história aí do nascimento de Isaac e da partida de Agar e Ismael para o deserto. E depois uma tratativa comercial, vamos dizer assim, uma parte de relacionamento entre Abraão e Abimeleque. Então, para a gente não ter uma história muito densa, um capítulo muito denso, nós vamos dividir em 2 partes. E essa primeira parte que nós vamos assistir agora, né, que nós vamos ver agora, é o cumprimento da promessa. Então, da forma como o Senhor prometeu, aconteceu. Naquele mesmo tempo, Sara deu à luz a Isaac, o filho tão esperado da Bíblia nasce, Isaac nasce, e Abraão circuncida Isaac, como era o pedido de Deus lá atrás. Lembra que alguns capítulos atrás nós vimos que, como obediência, o Senhor pediu para que todos os homens fossem circuncidados? E aí Abraão, mesmo depois de receber a promessa de tempos passados, ele continua fazendo a mesma coisa. Isaac nasce e ele também faz isso com Isaac. Ele vai e celebra o milagre, né? Ele faz festa, ele fica muito feliz. E Sara também. E a gente nota que Sara fala que outras pessoas, né? Ela fala, quem diria que eu tão velha daria de mamar? Quem diria que eu daria um filho a Abraão com essa idade? E ela fala que as pessoas que ouvirem a sua história rirão junto com ela, ou seja, irão comemorar junto com ela. As crianças ali foram crescendo, Agar com Ismael viviam ali com eles, né? Porque eles voltaram, lembra? Que o anjo do Senhor apareceu para ela no deserto, ela volta para lá depois que ela tinha fugido a primeira vez. E as crianças vão crescendo juntas, são irmãos, né? Isaac e Ismael, e em um determinado momento ali as crianças se desentendem e Sara
em mais uma atitude tempestiva ali, com as emoções desalinhadas, pressiona que Abraão mande embora Ismael e Agar. Abraão fica muito chateado, muito triste, porque afinal ele também é seu filho, Ismael também é seu filho. Mas o Senhor fala com Abraão e fala: Abraão, fica tranquilo, faz o que Sara está pedindo, eu não vou desproteger o seu filho, né? Eu vou cuidar dele. E o Senhor já tinha feito uma promessa sobre Ismael, que ele também seria uma grande nação, seria um líder. Então Abraão na madrugada pega, dá algumas coisas para eles e pede para que Agar e Ismael vão para o deserto. Ela faz isso. Depois de um determinado período ali, acaba a água. E ela deixa Ismael debaixo de uma sombra, debaixo de uma árvore e sai de perto dele porque ela não suporta ver que o filho vai morrer ali. E nesse meio tempo o Senhor escuta, Ismael começa a chorar, o Senhor escuta o choro de Ismael e manda que um anjo fale com Agar. E o anjo, né, abre os olhos dela e mostra uma saída no meio de onde ela não estava vendo. Além de fazer algumas promessas sobre Ismael e a vida deles ali, o anjo mostra um poço, um lugar que tinha água, que ela não conseguia enxergar, e a partir daí o menino vai crescendo, eles formam uma nação ali também, ela procura uma esposa para ele, e é onde o capítulo se encerra nesse momento. Não, o capítulo não, desculpa, onde a primeira parte vai se encerrar. A gente vai continuar e ver sobre Abraão e Abimeleque, então, na parte 2 do nosso episódio. Vamos entrar nos ensinamentos, então? O primeiro ensinamento que a gente tira aqui desse pedaço do capítulo 21 é que a nossa obediência não termina quando a nossa bênção chega. A gente vê que Abraão recebeu, né, o filho tão esperado, e ele espera ali um momento saudável para fazer a circuncisão de Isaac, e ele faz. Ou seja, lembra, nos capítulos anteriores, circuncidar um homem era uma demonstração, um laço de obediência que aquele povo criou com Deus. E Abraão continuou, mesmo depois que a promessa foi cumprida. Mas, às vezes, hoje, a gente vai na contramão, né? É fácil, como que a gente está hoje? É fácil a gente orar, é fácil a gente pedir quando a gente precisa. Quando a gente promete muita coisa, a gente faz muitos votos com o Senhor e a gente jejua, né? Vai para um lado, vai para outro. Mas e quando a gente recebe a promessa? Porque a sensação que eu tenho é que a gente vai obedecendo enquanto a gente está esperando. Mas depois que a gente recebe, a gente dá uma relaxada. Vê se você é assim. Talvez as minhas Marias não, são outras. Mas assim, geralmente a gente vai muito mais para a igreja, a gente ora muito mais, a gente jejua muito mais. E quando a gente recebe o que a gente tanto pediu, a gente esfria, a gente vai deixando Deus para segundo plano, a nossa vida espiritual para segundo plano. É como se, parece que na nossa cabeça tá que orar, jejuar, pedir e criar relacionamento com Deus, desenvolver relacionamento com Deus, é necessário só quando a gente está em momentos de aflição, de dor, de problema. Parece que depois que tá tudo bem, não precisa. E a gente está equivocada, né? Como a gente muda? A gente precisa continuar cultivando os hábitos de proximidade, de relacionamento com Deus, mesmo depois que a promessa foi cumprida, que tudo foi entregue nas nossas mãos. Aí sim que a gente deve continuar orando e pedindo e clamando e jejuando e aumentando o nosso relacionamento com Deus. Porque muito mais difícil que receber algo é segurar nas nossas mãos. Então, muito mais difícil do que você abrir a sua empresa é manter ela funcionando. Muito mais difícil que você conseguir se casar ou namorar é você conseguir manter aquele relacionamento. Então, como que a gente acha que depois que a gente conseguiu, a gente precisa parar? É aí que a gente tem que continuar. Então, a gente não pode deixar que a conquista substitua a nossa obediência. Muito pelo contrário, a nossa obediência tem que estar acima de qualquer conquista, de qualquer circunstância. Anota aí para você fixar bem na sua cabeça. A nossa maturidade espiritual, ela começa quando a gente continua obedientes, mesmo depois da nossa conquista. E dentro disso, eu já quero levar você para o segundo ensinamento, que é muito, muito importante esse segundo ensinamento, tá, gente? Seu testemunho, ele pode, sim, fortalecer a fé das outras pessoas. A gente vê aqui que Sara, ela entendeu que aquele milagre não era apenas dela, tanto que ela diz, né, ó, todos os que ouvirem irão rir comigo. Ou seja, ela está querendo dizer que todo mundo que ouvia aquele milagre, uma mulher velha daquele jeito, mais de 90 anos já. Gente, 40 anos a gente já, no nosso mundo atual, 40 anos já é muito difícil de uma mulher ter um filho, né? Já é uma gravidez de risco, já começa
a ser mais difícil dela poder gerar. Imagina aí com mais de 90 anos. Então ela percebe que a história dela vai gerar esperança para as outras pessoas. E aí é importante a gente analisar porque tem uma diferença. Muitas vezes a gente tem algo lindo na nossa vida, Deus entrega algo muito bonito e a gente conta aquilo não para edificar uma outra pessoa. Às vezes a gente fala só para nos exaltar. E a gente tira a glória de Deus e dá ela pra gente, que é um dos maiores equívocos que a gente pode fazer. Ou muitas das vezes, eu não sei o que é pior, você contar algo muito importante, muito bonito que aconteceu na sua vida para se exaltar, para você aparecer, ou quando você guarda para você e não conta nada para ninguém, às vezes você sente vergonha, às vezes você acha que a outra pessoa não vai entender, né? Mas o que é importante a gente perceber e a gente colocar dentro do nosso coração é que tem muitas pessoas que estão precisando ouvir o que Deus faz, né? As pessoas precisam ver que Deus está em movimento. E elas só conseguem ver que Deus está em movimento quando elas escutam um testemunho. Então, compartilhe os seus testemunhos com humildade. Não para mostrar quem você é, mas para mostrar quem Deus é. Quem Deus é na sua vida e quem Deus pode ser na vida da outra pessoa se ela for firme e fiel, se ela manter um relacionamento com Deus. Tudo que a gente passa, de bom ou de ruim, é para se transformar um testemunho em um aprendizado e edificar a vida de outras pessoas. Não guarde para você, porque a sua história ela vai alimentar a fé de alguém. Nesses últimos dias, o Senhor tem feito um movimento na nossa vida que essa semana uma amiga me mandou um print de uma moça falando de mim em um grupo de WhatsApp. E o quanto a história da minha gravidez dos gêmeos deixou ela impactada. E o quanto aquilo serviu para ela refletir sobre a vida dela. Então vejam que a nossa história muito mais a nossa história de dor e superação vai causar um efeito positivo e motivacional na outra pessoa do que só as nossas conquistas. Não é a nossa conquista, não é ter dinheiro, ter relacionamento que faz as pessoas verem Deus. É o processo que nós passamos até chegar até ali. O quanto nós somos fortes, resilientes, o quanto nós continuamos. É por isso que você precisa contar os seus testemunhos. Porque contar um testemunho é a palavra de Deus vivida. É a palavra de Deus materializada. É o cumprimento das promessas do Senhor. E é tão gostoso a gente ver Deus trabalhando. Esses dias, uma amiga me contou um testemunho da vida dela. E eu tenho estudado muito a Bíblia, eu tenho lido muito. A gente está aqui 2 vezes na semana juntas. Mas eu tenho questionado o Senhor. Eu falo, Senhor, eu estou sem testemunho. Eu tô ficando repetitiva. Eu só tenho meus testemunhos velhos, Senhor, né? Eu preciso de um testemunho novo. E é natural, às vezes a gente começa a achar que Deus parou de trabalhar, né? É normal, a gente vai esfriando. E quando ela me contou esse testemunho da vida dela, eu falei, meu Deus, Deus tá trabalhando. Eu acabei de ver um milagre. E é verdade, ela tá aqui, o milagre tá aqui me falando comigo. Então, é muito importante, tá bom? Compartilhe o seu testemunho. Lembre que é importante compartilhar com humildade e sempre para exaltar o nome do Senhor, nunca para exaltar o nosso nome. O propósito do nosso testemunho não é impressionar as pessoas, mas sim fortalecer a fé delas, tá bom? Não tenha vergonha de contar o seu testemunho, é lindo. O terceiro ensinamento aqui é que quando adultos não resolvem seus conflitos, as crianças costumam carregar as consequências. Eu até dei uma lida aqui, porque esse ensinamento eu escrevi ele bem detalhadinho. Então vamos lá, voltar, né? Terceiro ensinamento é: quando os adultos não resolvem seus conflitos, as crianças acabam sofrendo as consequências. Mas, Jana, por que está falando assim? Porque a gente vê que aqui que o conflito de Sara e Agar não começou depois do nascimento de Isaac, né? Ela começou já na gestação de Ismael. Já começou quando, sei lá, um mês, uma semana, não sei quanto tempo Agar levou para descobrir que estava grávida de Abraão, já começou lá atrás, tanto que Sara já humilhou ela já fugiu, voltou. Então aquele relacionamento ele estava ali fragilizado por conta do quê? De Sara tentar resolver o que Deus já falou que ia resolver. Ela quis tentar resolver o que não cabia a ela, só a Deus. Então a gente vê aqui nesse ensinamento e dentro desse capítulo que todos ali começaram a sofrer, né? Então aqueles que provocaram
as consequências estavam sofrendo, e quem não tinha nem poder de decisão também estava sofrendo. A gente vê duas crianças no meio disso. Isaac, que não tinha nada a ver com isso, e são irmãos. Vocês sabem, eu já falei pra vocês, né? Meus 3 filhos mais velhos são do meu primeiro relacionamento. Eu tenho Ravizinho com o meu atual marido, William, e os meus filhos mais velhos ainda têm uma irmã de um outro relacionamento do pai deles com uma outra mulher. Gente, é muito filho. Aqui a gente gosta de fazer filho. É assim, a gente pegou a palavra do Senhor, vai multiplicar e a gente foi fazendo filho. Brincadeiras à parte, no começo do relacionamento do meu ex com a mãe da outra filha dele, que eles também não estão juntos, era muito difícil a minha relação com ela, né? A gente não se dava muito bem. Normal, né? Toda ruptura, novo relacionamento tem disso. Só que eu sempre tive pra mim que as crianças são irmãos. São sangue do mesmo sangue. E coincidentemente, ela também via por esse lado, mesmo a gente não se conversando. Foram as crianças, a gente ter essa maturidade de laços de família, que nos aproximou, nós conversamos, ela se tornou uma amiga pra mim, frequentou minha casa algumas vezes, me ajudou no início das minhas lojas, na pandemia me ajudou com as crianças a cuidar dos gêmeos, senão eu não sei nem o que eu iria fazer. E às vezes as pessoas me vêm e falam assim, que loucura, você é amiga dela, vocês conversam. Eu falo, sim, ela não tem nada a ver com o que aconteceu e eu também não. Né? Teve erro de 3 pessoas ali, a gente não tem culpa, na verdade. E muito menos as crianças. Então a gente vê aqui, voltando para a história, eu quis contar a minha para que vocês interliguem, que é mais ou menos parecido, né? Tinha Ismael, que era filho de Abraão com outra mulher, Isaac, que era o filho da promessa de Abraão com Sara. E Isaac era o desejado, Ismael não era desejado, né? E as crianças brincavam juntas e se desentenderam porque é coisa de criança. E as emoções de Sara fizeram com que Abraão mandasse o filho e a outra mulher embora. Então a gente vê que quem não tinha poder de fala, não tinha poder de decisão, acabou sofrendo. E hoje a gente vê muito isso acontecer. Hoje a gente vai trazer eu não vou fazer no geral esse ensinamento, eu vou fazer fixo mesmo, porque cada vez mais nós vemos modelos de famílias igual ao meu. Pais separados, né? O homem que já entra na vida de uma mulher com filho, uma mulher que já entra na vida de um homem com filho, e eu percebo que existe uma resistência muito grande, piadinhas muito grandes em relação a isso, né? Esses dias eu tava com uma amiga, eu nem fiz um comentário pra ela, porque tem coisas que são desnecessárias a gente comentar, mas ela veio me contar, o fulano começou a sair com uma moça, um rapaz que ela gosta, e assim, eu até mandei pra ele, que legal, agora você é pai de 3. Primeiro que aquilo me dói, né? Porque muitas pessoas falavam isso pra mim quando eu ia me relacionar, quem ia querer uma mulher com 3 filhos e tudo mais. É como se a gente enxergasse a criança como um peso, como a parte ruim da história. E coincidentemente, essa minha amiga, ela tem um filho. Ela não tem 3, mas ela tem 1. Então, a mesma condição que aquela outra mulher tá, ela também está. Só que a gente ataca a outra mulher. Então, a gente vê muito disso e a gente vê pior. Tem relacionamentos nesse modelo de família onde a mulher entra na vida do homem com filho e ela não quer aquele filho, e eu não sei o que é pior, ela não querer aquela criança inocente, ou eu já vi muitos casos de o pai entregar o filho para os avós e não querer o filho, para manter aquele relacionamento. E isso também, tô falando do homem, mas isso também acontece com mulher. Muita mulher deixa o seu filho para manter um relacionamento como se a criança fosse o problema, como se a criança fosse culpada. E aí a gente vê muitos casos de padrastos e madrastas matando crianças, abusando sexualmente de crianças, né, maltratando as crianças. Então a minha mensagem para você hoje é que assim, as pessoas adoram falar que tá levando bolo para festa. Se você não gosta de comer bolo, não fica pro parabéns. Se você não quer assumir aquela responsabilidade, não force a outra pessoa a fazer uma escolha, que às vezes ela vai fazer uma escolha com as emoções perturbadas e ela vai se arrepender depois e não vai ter volta. Por que eu tô te falando isso? Eu tenho um conhecido que foi isso, a esposa faleceu, gente. Faleceu. E ele tinha uma filha e ele começou a se relacionar com uma mulher e ela tinha um filho. Ó que loucura essa história. E ela falou pra ele que ela não queria a filha dele. E ele entregou a filha pros avós paternos. Mas o filho dela, ele assumiu. Olha que insanidade, né? Tudo que tá acontecendo. 2 crianças no meio disso.
Passou um tempo, viveram, foi assim, ele se afastou da filha. Essa mulher arrumou um outro homem mais jovem e deu linha. E aí o arrependimento dele bateu, né? Acho que ele caiu em si de tudo que ele tinha feito, mas isso se passaram muitos anos. Ele foi atrás da outra filha. E a outra filha nem tinha sentimento pai para filha com ele. Ele tenta se aproximar, né, de todas as formas, mas a menina ela não consegue. E aí quanto tempo de vida ele perdeu? Ele perdeu o crescimento da filha. Agora olha a emoção dessa mulher como estava devastada, desestruturada, para achar que ela estava competindo com um cadáver, porque a mãe da menina estava morta. Ela nunca substituiria o lugar de mãe da menina, mas ela poderia ser uma incrível e excelente amiga. Né? Ela poderia ser uma boa parceira para essa menina e ser uma referência de mãe para ela. Meu marido chegou na minha vida com 3 filhos. E aí? Ele assumiu, gente. Tanto que quando a gente começou, eu falava pra ele que eu nunca mais seria mãe de novo. Foi uma pauta do nosso começo de relacionamento. E eu falei pra ele que eu nunca mais gestaria novamente. Então era pra ele pensar bem se ele queria ter um relacionamento comigo, porque eu não seria mãe de novo. E ele falou pra mim, posso tentar? Eu falei, pode, depois você não me culpa, porque a resposta é não. Tá bom. Foram passando-se os anos e ele se tornou o pai dos meus filhos. Então ele não tinha o filho de sangue que ele queria ter, mas ele tinha 3 e ele vestiu a skin de pai. Com isso eu flexibilizei no anticoncepcional, foi dando um tempo, descobri depois de 3 meses de gestação, no caso, que eu estava grávida. E ele nunca me pediu, nunca me pressionou, mas eu fui flexibilizando e de forma inconsciente também, porque ele no dia a dia mostrava pra mim que de fato ele era pai dos meus filhos, ele queria ser pai dos meus filhos. Então eu ter mais um não ia mudar a minha vida. E foi um ressignificar na minha gestação, que eu tinha muitos traumas, muitos escudos, e ele ressignificou a minha gestação. Te amo, meu amor. Ele ressignificou a minha gestação, ele me mostrou o que é gestar com amor, né? Gestar de verdade. Então é isso. Tome cuidado quando você for entrar num relacionamento, numa família que já tem um filho. Seja você homem ou seja você mulher. Respeite aquela criança, ela não tem culpa. Ela não é um empecilho para você, para o seu amor, para a sua vida, para o seu relacionamento. Ela só é mais um coração, mais uma alma que você precisa cuidar, amar e dar esperança e dar carinho e fazer a diferença na vida dela, como talvez o genitor ou a genitora não fez. Então tome muito cuidado. Os filhos não são concorrentes dentro de um relacionamento, eles não são obstáculos, eles não são lembranças inconvenientes. Eles são pessoas que precisam continuar sendo amadas. Eles são pessoinhas que precisam aprender o que é o amor, né? Então você muda dessa forma. Se tem uma criança envolvida, procura construir pontes ao invés de muro. Começa a se aproximar, né? Mas é se você quer também. Porque às vezes você olha uma pessoa que tem filho e você não quer. Tá tudo bem. Você não é obrigado a aceitar. Você não é obrigada a aceitar. Tá tudo bem se você não quer, é uma escolha sua. Mas então se você não quer, você não tem que fazer a outra pessoa querer abrir mão do filho ou da filha para ficar com você. Isso aí é egoísmo demais. Se a pessoa tem capacidade de virar as costas pro próprio sangue dela, primeiro que é você que não deveria querer ficar com ela. Porque se sangue do sangue, se gestou, se fez, se é o pai, se é a mãe, não quer o filho, está disposto a deixar por você, você já imaginou o que ela tem capacidade de fazer com você? Que não tem nem o sangue dela correndo nas veias. Então é preciso muita maturidade para entender que amar alguém significa respeitar os vínculos que ela já tem na vida dela antes da nossa chegada. Isso é muito importante. E aí o quarto ensinamento, a gente já falou parecido, mas vamos reforçar esse, né? Deus vê quem está sofrendo, mesmo quando foi esquecido pelos outros. Por quê, Jana? Porque Agar estava no deserto, sozinha, sem recursos, sem direção, sem esperança, com fome, com bebê, com um filho pequeno, né? E abandonada. Pensa assim, no deserto. No deserto é um exemplo físico de ninguém estar te vendo. Ela ali estava literalmente sozinha. Porque às vezes a gente está sozinho e cheio de companhia, né? Porque a gente vai trabalhar, a gente está dentro da nossa casa, a gente está no nosso círculo de amizades. A Agar estava sozinha mesmo, no deserto.
né? E aí Deus escuta o choro de Ismael e pede para que o anjo vá falar com ela. E olha que loucura. O anjo, ele não deu uma solução para ela. Ele abriu os olhos dela. Tanto que a água estava ali e ela, tomada pelo desespero e pelas emoções fragilizadas e perturbadas que ela estava, ela não conseguiu ver a água. E ela achou que ela ia morrer e se afastou ali do seu filho porque ela não ia aguentar ver ele morrer. O Espírito Santo apenas abriu os olhos dela. Isso é relacionamento. É Deus olhar que a gente está sofrendo. Deus, ele não vai pegar e entregar na sua mão a resolução do problema. O seu relacionamento, a sua fé, a sua construção diária de uma vida com Deus vai abrir os seus olhos, vai te deixar mais sensível para ouvir o que Deus fala e para ver o que você precisa ver. Hoje, talvez você esteja vivendo uma situação parecida, que ninguém percebe a sua dor, né? Talvez você está sendo rejeitada, talvez você está sendo excluída, talvez você está sozinha, mesmo em torno a um monte de gente, abandonada, ignorada, se sentindo desesperada. Eu espero que no máximo você esteja se sentindo assim, que você não faça isso com ninguém. Sabe, a gente costuma falar, né? Vou dar uma pausa aqui, peraí. A gente costuma falar muito sobre o que estão fazendo com a gente. E a gente esquece nesses episódios de falar sobre o que a gente está fazendo com o outro. Mariás, não custa você olhar ao seu redor e notar se alguém está precisando de ajuda. Se alguém está precisando conversar. Às vezes é na aparência que a gente vê que a pessoa não está bem, sabe? Às vezes é no olhar. Às vezes a pessoa pede ajuda, ela grita ajuda pelo olhar. Ela grita ajuda pelo falar. Ela grita ajuda na aparência. Você vê que ela está se definhando. E não custa nada do seu tempo você falar, meu, aparentemente você não está bem. Vamos conversar? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu estou te vendo. Quantos casos, né, de pessoas que tiram a própria vida a gente vê por aí que estava cercada de outras pessoas e ninguém parou para olhar para ela. E ela já também não tinha mais coragem de pedir ajuda. Então é muito mais sobre a gente também não fazer do que só sobre a gente sofrer. E se você já sofreu isso, de estar se sentindo de todas essas formas, esquecida, ignorada, rejeitada, abandonada, você sabe o quanto é ruim. Como é que você consegue ver uma outra pessoa passando por isso e não se mover frente a isso? Se mover frente a isso é amor, amor é mandamento, lembra? Porque assim, ó, Deus vê tudo aquilo que ninguém vê. Ele tá vendo o que aquela outra pessoa tá passando, ele vai ajudar. Mas nós estamos aqui também para dar uma facilitada nas coisas. O Senhor também nos usa para ajudar ele, né? A Bíblia não fala que a gente tem que olhar para a viúva, para o órfão, para o pobre? Oh, poxa vida, nós não estamos fazendo isso. Então é importante que você não interprete o silêncio das pessoas como uma ausência de Deus, né? Não interpreta isso como uma ausência de Deus. Se as pessoas estão fazendo silêncio à sua volta, não é Deus em silêncio. Talvez, fala muito mais sobre elas do que sobre você. O silêncio das pessoas é o olhar de Deus todinho, direto na sua direção. Deus continua te vendo quando ninguém mais está te vendo e se importando com você. Mas se você também já passou por isso, comece a olhar para as outras pessoas. Comece a trazer um pouco de calma e de paz para o dia das outras pessoas, tá bom? O seu deserto, ele nunca foi, ele nunca vai ser invisível para Deus. E o quinto ensinamento é sobre Deus enxergar soluções, mesmo antes que a gente veja essas soluções. Agar acreditava que estava tudo acabado, né? Ismael ia morrer, já não tinha mais solução, estava com fome, estava com sede, não tinha água, mas existia uma fonte ali. Tinha água ali. Ela só estava tomada por tantas emoções que ela não conseguia ver. E qual que foi o papel de Deus nesse lugar todo? Né? O papel de Deus foi desmascarar, desmontar o medo, porque o medo ele costuma diminuir a nossa visão das coisas. Lembra que o medo mente pra gente que um problema não tem resolução? É a especialidade do medo. Já Deus vem e ele mostra pra gente ao contrário, né? Porque quando a gente está com medo, ele faz a gente achar que não existe solução, que não existe saída, que tudo acabou. E aí entra Deus. Entra Deus quando a gente tem relacionamento com Ele, abre a nossa visão e faz a gente ver a fonte de água viva. Então, antes de concluir que não há esperança, pergunte,
O que Deus está querendo que eu veja com essa situação? O que Deus quer me mostrar dentro disso que eu não estou conseguindo enxergar? Né? Dentro do livro Basta Pensar Diferente, que eu já falei para vocês que eu estou lendo, ele tem um método para a gente questionar as nossas cognições. Lembra o que são cognições? São os pensamentos que a gente tem, as crenças, flexíveis ou inflexíveis, crenças que se moldam ou crenças rígidas. Tem que ser, não pode acontecer. E esse método que o livro ele ensina é que quando, por exemplo, você se atrasou para ir para algum lugar. E aí você fala que aquelas pessoas vão me odiar, não vão gostar de mim. Aí você chega no lugar, elas não estão falando com você, o seu cérebro já começa. Ele vai colocando uma série de perguntas para que você se questione, para você voltar para sua sanidade, para que você perceba que aquilo que você está fazendo é um pensamento errôneo, que você está tendo é um pensamento errôneo, que ele não é como parece ser. E é isso que Deus faz com a gente, né? É isso que Deus quer que a gente faça, na verdade. Quando a gente pergunta, o que Deus quer me mostrar que eu ainda não consegui enxergar? Estou no meio do problema, no olho do furacão. Não tenta resolver tudo correndo, respira. O que é que Deus quer me mostrar que eu não estou vendo? No caso de Agar foi a água, estava ali pertinho dela. E eu morri por besteira. E nós? O que o Senhor quer nos enxergar que a gente está tão sem comunhão, tão resistente que não está conseguindo ver? Deus nem sempre vai te dar uma saída. Na maioria das vezes, Ele vai abrir os seus olhos para que você sozinha consiga enxergar essas saídas. É muito mais honroso, né, quando a gente tem a sensação que a gente conseguiu ver. Deus quer que a gente tenha autoestima, não soberba, mas que o Senhor quer que a gente tenha esperança em nós. Por isso que Ele não faz por nós aquilo que a gente pode fazer, certo? É muito ensinamento, né? Vamos parar por aqui a primeira parte, vamos agora para a nossa reflexão, onde você para se for necessário, pega seu papel, sua caneta. Se for necessário, você pausa agora, mas você anota tudo, tá bom? Para você responder, ou indo pausando a cada pergunta, ou para você responder depois. Vamos lá? Sua obediência continua a mesma depois que você recebe aquilo que você pediu para Deus? Ou você tem usado a sua história para fortalecer a fé de outras pessoas? Existe algum conflito que pode estar atingindo pessoas inocentes ao seu redor? Você tem construído pontes ou muros nos seus relacionamentos? Existe alguma dor que faz você se sentir esquecida por Deus? Qual situação da sua vida que parece um deserto hoje? Será que Deus já preparou alguma solução, só que você ainda não conseguiu enxergar? Então, gente, meninas, Gênesis 21 nos ensinou aqui que uma promessa cumprida não encerra a nossa caminhada. Ela inaugura uma nova fase, né? Uma fase que continua exigindo obediência, maturidade, confiança, fé. A gente também aprendeu aqui que Deus não nos abandona nunca, nem quando a gente está passando pelo deserto. Ele nos ouve, Ele nos vê e Ele nos encontra. E Ele muitas vezes prepara uma solução e nos mostra essa solução no meio do nosso deserto, né? Que você continue andando, celebrando e obedecendo depois de cada conquista que você tiver na sua vida. Que você continue em comunhão com o Senhor e que você continue com esperança de uma vida melhor e de uma fase melhor e de que essa nova fase que vai se inaugurar seja uma nova fase de evolução e que seja uma melhoria constante na sua vida. É por isso que eu quero orar junto com você para que o Senhor Deus consiga tirar todos os ensinamentos da nossa cabeça agora e colocar todos eles dentro do nosso coração. Vamos lá? Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos, que a gente vai orar juntas. Pai, estamos aqui na Tua presença para te agradecer por mais um episódio, para te agradecer pela vida de todas as mulheres que estão assistindo hoje, Senhor. Pai, para te agradecer por todos os ensinamentos. Obrigada, Senhor, por abrir a nossa mente, por abrir os nossos olhos, Senhor. Tira de nós toda a vaidade, tira de nós toda a resistência, Senhor, em aplicar no dia a dia tudo que aprendemos aqui hoje. Senhor, nos ajude que a nossa nova fase não nos afaste de Ti, que a nossa nova fase mantenha a nossa obediência,
fortaleça e aumente o nosso relacionamento contigo. Que independente, Pai, do movimento que tenhamos na nossa vida, do lugar que a gente esteja, que a nossa comunhão, que a nossa fé só aumente, que o nosso relacionamento aumente, Senhor. Não permita, Senhor, que a gente queira, Pai, criar muros dentro de relacionamentos que já existem, mas que nós sejamos pontes para que as pessoas passem por elas, se sintam amadas e desejadas e acolhidas, e que nós pratiquemos o princípio do amor por todos os dias da nossa vida. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que nós vejamos todas as saídas que o Senhor tem para a nossa vida. Por tudo nós te agradecemos e te damos graças em nome do teu Filho eterno que vive e reina para sempre. Amém. E amém. E que maravilha, mais um episódio. Eu espero fortemente que tenha feito sentido para você, que você possa se conectar com tudo isso que nós estamos aqui aprendendo juntas. Já estamos no capítulo 21 de Gênesis. Vocês têm noção, meninas, que daqui a pouco a gente já leu Gênesis todinho juntas e colocando e trazendo aplicação para o nosso dia a dia? O Senhor é maravilhoso, né? Então, se esse capítulo fez sentido para você, se você não está inscrita no canal, Dona Maria, faça o favor de se inscrever. Faltam 9 pessoas para 100 inscritos. Vamos comemorar juntas 100 inscritos? Vamos fazer essa primeira comemoração de 100 para 100 milhões? Né, bem? Dá certo. Quem sabe quando a gente bater 100 inscritos, a gente tem comemoração aqui na edição do vídeo. Vai saber se Deus não fez por esse episódio o William enxergar como é que ele faz isso aí, né? Eu creio, você crê também? Coloca aqui nos comentários. Curte o vídeo, comenta, já aproveita a comenta do Will, compartilha, manda para uma mulher que precisa ver esse episódio, que ela precisa enxergar o que ela ainda não consegue ver, tá bom? Eu te espero aqui quarta-feira, nesse mesmo abençoado canal, nesse mesmo abençoado horário, pra gente continuar com a parte 2 de Gênesis. Beijo, bom final de domingo e até quarta.